Olá, amigos, aqui Francisco Pontes, no nosso intento de mudar o mindset, né, a mentalidade do transporte rodoviário de carga, né, a nossa missão, dizendo melhor assim. E o mercado hoje amanheceu com algumas notícias interessantes, né, no transporte de carga do que diz respeito à venda de uma transportadora, de um amigo nosso, né, que atende São Paulo, Centro-Oeste e a Bahia, né, no caso a antiga Lagoinha, que é a Laga Express, né, que foi comprada a BBM, que é administrada pelo André Prado. Então, o projeto da BBM de expansão do mercado, né, ou seja, ela está adquiriu uma empresa de porte de médio para pequeno, né, que a Lagoinha é uma empresa regional, tá, mas demonstra assim a sua intenção, né, de entrar no mercado, né, nacional de carga fracionada. A Laga Express é uma empresa de carga fechada e carga fracionada, ela exerce um trabalho misto de mercado. Então, foi uma negociação que foi concretizada agora, né, temos alguns amigos lá, inclusive o próprio CEO da empresa, e é mais um movimento, né? Então, e nesse movimento de mercado é que nós vamos falar hoje, né? O movimento de mercado e versus o modelo de gestão das empresas nacionais. Eu gosto muito de falar, e às vezes em alguns seminários que eu dou, que eu ministro, né, eu gosto de usar música. E aí eu vou colocar a música aqui antiga, uma música interessante, né, do Chico Buarque, para a gente racionalizar como é que está esse mercado de transporte de carga. Então vamos escutar um pouquinho, espero que o Instagram não nos bloqueie, né? E vamos conversar sobre isso, exatamente sobre gestão e esse modelo. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente está ou foi um mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a hora viva e carrega o destino pra lá. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais de uma roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda piano, Roda um instante nas rodas do meu coração. A roda da saia pulada não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. O mundo roda gigante, roda moinho, roda piano. O tempo rodou num instante nas rodas do meu coração. O samba, viola, roseira, que um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. E aí, o que é a roda viva, a roda gigante do Chico Buarque? É o nosso mercado, né? Então,
o mercado, quando ele diz assim, com quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou o mundo então mudou, cresceu. E aí o mundo está crescendo para cima do Brasil, né? Está vindo os grandes operadores de logística e transporte de cargas do mundo, comprando algumas empresas nacionais, né? E as nacionais comprando algumas regionais ou fundo de investimento, e as nossas empresas estão paradas no tempo. Em que tempo? No modelo de negociação, no modelo de gestão, né? E da estruturação dos negócios de transporte de carga. Isso é uma coisa impactante, né? E ele fala aqui de novo que a roda chegou gigante e no instante deu volta no nosso coração. Ou seja, o pessoal está muito preso a emoções em vez de tomar decisões racionais no negócio, né? Fazer o que tem que ser feito para equacionar os números das empresas. E tem muita gente ainda, como diz aqui da música, né, que fala, chega a roda, né, e plantamos e de repente a roseira, como é que fala aqui, não pôde resistir, cultiva a mais linda roseira que há. Ou seja, todo mundo tem uma empresa muito bonita, mas não sobra dinheiro. E aí é o grande questionamento, né? O nosso modelo de gestão, que é o nosso próximo ponto, que é o ponto de hoje, sobre como rentabilizar as empresas. Então nós temos uma estrutura muito cara, a nível de, que eu chamo a cabeça da empresa, né? Ou seja, nós temos algumas empresas que têm uma série de diretores e o porte da empresa não comporta diretoria. E a não ser que seja o dono. Ou você tem diretores que são os donos e abaixo dele tem diretores que fazem o trabalho. Então essa muleta, dependendo do porte da empresa, não cabe mais hoje no mercado. Porque quando chega uma empresa que é abrangência nacional e começa a retrabalhar essa estrutura, um achatamento, fazer uma reengenharia desse trabalho, eles acabam tendo um grande escala e as nossas empresas não têm. E aí nós temos alguns modelos de empresas, mesmo regionais, onde tem o dono que trabalha 2, 3 horas e tem um executivo trabalhando por ele, 2, 3, 4, 5 executivos fazendo o trabalho dele, porque ele não quer se ocupar, ou o modelo dele, né, o mindset dele, a cabeça dele, que diz que o pessoal tem que fazer o trabalho dele, né? Muitas vezes porque não gosta, quer só investir, ou porque não sabe cuidar do negócio, não tem a devida paciência, né? Ou não tem a formação devida, sabe tomar aquelas decisões na hora das reuniões, mas o dia a dia ele não sabe tocar. E aí acaba crescendo o custo da empresa. E isso tem que ser alterado, né? Ou seja, a gente tem que ter um modelo, ou seja, empresas que faturam menos de 200 milhões por ano não pode ter estrutura pesada. E mesmo assim, se for 200 milhões, 100 milhões, tem que ser muito bem trabalhado. Então, eu coloquei exatamente essa música do Chico Buarque porque fala sobre a disrupção do mercado. E está acontecendo dia a dia, né? Então foi vendida essa empresa, que boa tarde, Júnior, né? Geudi Júnior. E outras estão sendo negociadas. A gente, na calada da noite ali tem negociações das empresas que são aparentemente sadias, e você vai conversando e vai fechando o negócio para fechar o cerco do mercado. Então, no caso, a BBM está com um projeto legal de mercado e o André é muito competente para cuidar disso. E tem outras também que adquiriram algumas empresas, como a Sequoia, adquiriu 5, 6 empresas nos últimos 3 anos, que vai para cima desse mercado. E aí as empresas com dinheiro de fora vai conseguir, se conseguir estabelecer um nível de custo mais barato, que rentabilize, escala, e as empresas nacionais vão sofrer. Porque o Brasil está precisando de uma logística mais barata, né? E aí esse movimento de respeito ao modelo de gestão, ou seja, há uma necessidade de criar um perfil de estrutura de gestão por porte de filial. Ou seja, nós temos algumas empresas que uma filial pequena, que fatura, sei lá, 500 mil reais, você tem um gerente de filial, um gerente comercial, um operacional. Então não cabe mais isso. Então essa unificação, né, e pôr em prática o modelo de gestão, autogestão, que é exatamente a pessoa saber o que tem que fazer e tem ali um coordenador, um gerente com boa estrutura de apoio de inteligência de sistemas e de estrutura da matriz, dando
uma ação na estrutura verticalizada e matricial, se aquelas funções de cada transportadora é matricialmente atuando, a matriz sobre cada filial e a autogestão na filial funcionando. Né? Isso guardado as devidas proporções de segurança, de todas aquelas funções necessárias que tem que ser feito. Então, essa mudança vai impactar diretamente na rentabilidade das empresas. Porque, para quem não sabe, para você ter um nível de resultado, você tem um executivo hoje que ganha 50 mil na empresa, essa empresa, para cada executivo de 50 mil, vamos dar um exemplo assim, se considerada a rentabilidade que está no mercado hoje, a empresa tem que faturar no mínimo 1 milhão por mês para manter aquele executivo que está ali. Então é importante trabalhar essa estrutura e mudar, né? Porque o mercado não quer mais pagar. Então está aí os BID que está sinalizando para isso. Então essa mudança tem que ser feita. E aí como é que você faz isso? Preparando as pessoas. De novo, aí voltamos lá para aquele itemzinho nosso, né? Que as pessoas são importantes. Então as pessoas, né? Aquilo que todo mundo fala, mas muita gente fala, mas não pratica. E aí o papagaio fica todo tempo, né? Falando, porque isso é que vai dar qualidade na autogestão. E ter uma gestão ágil, então tem que ter pessoas preparadas para atuar dessa forma nessas estruturas mais enxutas, né? Um outro ponto de respeito à tecnologia. Muita gente confunde tecnologia com computadores, né? A tecnologia diz respeito à maneira como você trabalha, os seus processos. Então, isso que é a tecnologia, tá? Como é a tecnologia aplicada à empresa. Então, nós temos, na área de gestão das empresas, um problema muito sério de erros. Por exemplo, você tem erros de emissão de tabela, erros de emissão de conhecimento, né? Nós temos problemas de avaria. Então, tudo isso gera retrabalho. Então, por quê? Porque a nossa inteligência, a parte de sistema das empresas é muito deficitária. Então, para que você, para que você consiga reduzir esse custo estrutural que nós estamos falando hoje, né, para atender essa demanda, para essas empresas que estão ganhando escala, você tem que ter sistemas e pessoas bem treinadas para isso, para evitar os erros e evitar o excesso de trabalho manual. Então é muito importante que as empresas comecem a investir, né, na automação dos seus processos de gestão. Então não se concebe mais hoje um setor de cobrança cheio de gente, um faturamento cheio de gente, que tudo hoje é digital. Então é gerar as faturas, né, e no caso de forma que não gere erro e retrabalho, porque é comum você ter no processo de gestão da transportadora descontos por erro de tabela, desconto por avaria, desconto por erro de emissão de conhecimento, por cada digitação, uma série de variáveis, né, porque o conhecimento tem muitas variáveis e uma tabela mal instalada no sistema ela vai acabar gerando todo esse retrabalho. Então, esse trabalho de automação nas empresas de transporte de carga ainda é muito deficitário. Então, automatizamos botão-besteiras, automatizamos a emissão de conhecimento, mas o processo que junta tudo isso, né, o TMS mais o ERP da empresa, ainda não está com a inteligência devida para evitar o volume de erro que tem hoje. E aí você vê escritórios povoados de gente, né? E o outro ponto de respeito à posição das cargas dos clientes. Os clientes brasileiros são um pouquinho diferentes dos clientes de fora, porque aqui tem muitas variáveis, o pessoal quer falar, né? Mas você tem como gerar hoje instrumentos que façam com que o cliente, algumas informações sejam mais rápidas para o cliente sempre ter que falar com a pessoa. E os saques estão cheios. Aí nós temos as funções do focal point, né? Aquelas pessoas que atendem os clientes especiais, e você chega nas empresas, tem ali uma bateria de gente só atendendo telefone. Esse é o outro ponto que precisa de uma automação, tá? Desde que aí vai de novo a qualidade dos processos. Nós vamos ter que ter empresas que errem menos e que o cliente entre e tenha a resposta rápida daquilo que ele quer. E aí não precisa realmente conversar com alguém, né? Inclusive eu estou com um projeto para desenvolver uma torre específica para cliente.
exatamente para ver se muda essa maneira de trabalhar e você reduz o call center das empresas. Que é outro ponto caro. Você tem um call center em São Paulo, custa o dobro do call center do Nordeste. A mão de obra é muito mais cara, né? Então, o outro ponto que as empresas ainda estão demorando a aceitar e fazer é que o mercado hoje caracteriza muito por fazer cotações. E cotações por telefone. Então, se é por telefone, tem duas pessoas, um de um lado, outra do outro. Porque os sistemas não estão bem estruturados para a pessoa colocar os dados ali e ele já responder para o cliente uma cotação. Né? E isso é um outro ponto que precisa ser automatizado. Isso vai fazer com que as empresas também reduzam o pessoal na área do comercial. Né? E isso é muito importante. O outro é de respeito à estrutura de vendas em si. Né? Hoje, algumas empresas têm quadro de vendedores, né? Tem umas com PJ, tem umas com pessoas carteira assinada, né? E tem gente com suporte. E hoje tem empresas especializadas em mercado só em vender. Né? E tem aplicativos de venda. Né? Algumas empresas que são digitais estão trabalhando aí. Ainda não pegaram bem, mas está funcionando. Tá? Isso é um outro ponto que já foi bastante enxugado. Né? Antes o mercado pagava 3% de comissão sobre o frete menos o ICMS. Hoje o que tem aí é em torno de 1% e depois de 6 meses isso cai um pouco. E isso está fazendo com que haja uma debandada do pessoal do comercial carteira assinada para pessoal PJ. Que aí o pessoal paga entre 3% e 5%, mas está também caindo para 3%. Né? Então, é um outro ponto. Então, esse trabalho comercial de vender, de visitar, né, também está precisando, algumas empresas já fizeram, de ter inteligência aí colocada. Tipo, você usar, existem alguns aplicativos hoje que você mapeia o mercado, inclusive ele faz um zoneamento e ele te indica onde é que estão as maiores empresas de confecção, no raio-x de quilômetros, as maiores empresas de autopeça, e tem todo um mapeamento, e essas empresas vendem essa base de dados, né? É uma base de dados viva, né? Onde ele pega essa coisa lá nos órgãos públicos e por uma estatística, por uma métrica que ele tem lá, ele sabe os portes das empresas e os portes de faturamento da empresa. E isso ele entrega aí você de bandeja, você paga isso por unidade coletada, ou seja, por empresa que ele te fornece esses dados. Algumas aplicações dessa linkam direto com alguns aplicativos de mercado, tipo o LinkedIn. E aí ele localiza no LinkedIn quem é o diretor daquela empresa, ou a parte de logística, e ele faz um trabalho de entregar de bandeja a pessoa de contato daquela empresa com o celular dele e com o e-mail. Esse custa um pouco mais caro. Mas mesmo assim, são ferramentas que, se você botar na escala, isso é muito mais barato do que um vendedor na rua. Né? E isso também cabe uma automação. Né? E porque tem muito business hoje em dia, então cabe isso aí. Isso também vai dar um ganho de escala para as empresas. Né? E com relação ao enxugamento dos níveis de diretoria, que eu falei antes, mas que é importante. Né? Ou seja, as empresas vão ter que achatar um pouco essas estruturas para entrar nesse mercado competitivo. De competir com as regionais, com as nacionais. Então existe alguma coisa de preço do mercado sendo disputado. O mercado nesse momento voltou a dar uma aquecida aos níveis de março, pelos números que estão apresentados no mercado, mas não estão levando em conta as empresas que fecharam. Né? E alguns mercados ainda estão com seus níveis abaixo. Então, na média, ainda tem uma queda de mais de 20% da receita das empresas. Então, é muito importante que as empresas tenham cuidado na reestruturação dessa volta do mercado, porque pode ficar oscilando aí, e a previsão é que o ano feche com 20% menos. Então, alguns vão conseguir se reposicionar bem, recolher a sua capacidade de venda e voltar a vender no patamar que está, outras não, né? Porque há uma variação e algumas vão sair do mercado. Então, algumas cargas vão transbordar. Mas o mercado consumidor, assim que esse dinheiro do governo, que ele continua dando dinheiro para a população consumir, acabar, né, e as demissões estão sendo efetivadas mais agora, aí nós vamos ter um outro nível de consumo. Aí vai uma queda de consumo,
porque não tem fundo de garantia para liberar a vida toda o pessoal e não tem dinheiro do governo para liberar a vida toda. Então, e aí tem a consequência que ainda não está bem mitigado esse número para dizer quanto é, mas a previsão é de 20% menos, porque o PIB está previsto cair 9%. Né? E, segundo consta no site de notícias, fecharam mais de 700 mil empresas no país nesses últimos 3 meses. E algumas estão bastante debilitadas. Né? O outro ponto diz respeito aos sócios das empresas. Muitos sócios fazem retiradas sem exercer nenhuma função na empresa, sem esperar pelo lucro. E isso é uma coisa que, independente dele querer ou não, ele vai ter que trabalhar isso. Né? Ele vai ter que assumir alguma coisa que ele possa fazer ele mesmo. Então é importante que ele tome ação e passe a participar da gestão e gere valor. Então o sócio da empresa tem que mudar as suas atividades para que ele possa participar melhor da gestão. Então é muito importante que ele passe a executar alguns trabalhos, para que ele não tenha, né, tem um diretor financeiro que fecha um pacote financeiro para 6 meses, ele fica ali só cuidando da cobrança e do fluxo de caixa. Então você pode contratar uma assessoria que faz esse trabalho para você e deixa amarrado ali. Se a empresa tem crédito, aquela história do diretor influente no banco acabou. Né? Ou se você tem uma estrutura de RH muito pesada, uma área administrativa muito pesada na empresa. Então o importante é que você passe a ter uma estrutura mais enxuta, até mesmo para poder equacionar o que você está fazendo. Então é muito importante vocês cuidarem da estrutura. Então por hoje é isso, né? E no próximo nós vamos trabalhar um assunto mais no detalhe do resultado das operações. Obrigado, boa tarde. Pelo amor de Deus.